O antropólogo Michel Alcoforado acaba de lançar o Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros, com base na constatação de que os ricos são sempre os outros. Ele resolve se infiltrar entre eles e destrinchar os diversos tipos de rico que também cabem no Brasil. Entre várias descobertas, ele vai a fundo na ideia de que, mais do que as contas bancárias, o que conta são os códigos que precisam ser dominados para fazer parte das altas rodas. Vocês já passaram por isso de se reconhecer em uma classe social? E como é que foi isso para vocês? Esse livro é muito interessante, gente, eu tô adorando. Bem, Sara, eu sou de classe média e sempre fui de classe média, de média para baixa e média para alta, sempre nessa oscilação, né? Classe média. Classe média tem essa oscilação. Então, mas a questão é o seguinte, se falava essa classificação social que hoje é bastante comum, na sua época, era uma coisa falada entre a sua família? Nós somos, onde nós nos encaixamos na pirâmide social? Sim, eu acho que é porque eu sempre tive uma relação muito forte com a educação, minha família sempre foi da educação. E essa pontuação do nosso lugar social era interessante que a minha cidade, eu vim de uma cidade interior da Bahia, onde meu avô foi militar, inclusive, tinha muito prestígio. E depois da morte dele, a família dividiu os bens e ficamos uma classe média para média baixa. E a educação era a única maneira de ascender socialmente de novo. Então tem esse lugar, aí era fazer medicina ou fazer direito. Não tinha outra opção. Aqui, quando eu vim para São Paulo, era economia, administração da FGV. Mas quando você vai para o interior, são essas duas carreiras, as carreiras que te dão a possibilidade de ascender socialmente. E quando eu chego em São Paulo e eu começo a adentrar e a ter um certo prestígio na minha carreira artística, aí eu viro colunista da Vogue, começo a frequentar esses lugares de prestígio, a alta costura brasileira. Eu começo a adentrar esses lugares, mas é interessante que você não é desse lugar. Você pode até adentrar esse lugar, mas você não é desse lugar. Mas acontece que o artista, eu sinto que você também sente na pele, o artista tem um passaporte que é diferente do passaporte da riqueza. Perfeito, nossa, perfeito. O artista é o diferentão. O artista é aquele que se for legal, que se me der status, eu vou continuar andando ou convidando. Eu acho que não é só sobre status, eu acho que é sobre quando a gente tem uma linguagem sofisticada, a High Society entende isso. Vocês sabem que tem um livro sobre isso, que é de um famoso sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Tem um livro chamado Distinção, que é sobre a crítica social do gosto e trata justamente o título de nobreza cultural. Então, a gente pode falar de classes culturais, inclusive, nessa linha do passaporte dos artistas. E por isso que a gente consegue ter... Os acadêmicos nem também. Claro. Então, vira o símbolo... Aliás, foi assim que ele conta, o Michel Alcoforado, que ele entrou para a alta roda, como sendo o antropólogo do luxo. E aí ele começou a dar aula para os ricos. Então, você já deu aula para uma turma rica? Eu já dei aula para... Ixi, gente, nossa, eu já dei aula para gente muito podre de rica. Tá vendo? E eles querem sempre te comprar. Eles querem te comprar, imagina se você vai ter preço, né? O que eu acho incrível eles não têm dinheiro para pagar o seu preço está muito acima do dinheiro que eles têm e eles não têm esse dinheiro. Enfim, mas esse negócio do Bourdieu é tão interessante, gente, porque a distinção dessa gente rica se faz através de signos, que é o assunto do Alcoforado. E aí, às vezes, essa gente que é muito rica de dinheiro, mas que não tem berço, que é o nouveau riche, essa gente não tem os signos da distinção intelectual e artística e que tem a ver com um parâmetro do gosto que foi construído por séculos e séculos. Então, o foco é justamente a nobreza que dita as regras das outras classes culturais. Mas os artistas conseguem sempre dar a volta nisso. E aí os ricos, que muitas vezes são gente muito cafona, aí esse povo realmente não suporta. Tem muito a ver também com o fascismo, o bolsonarismo que transitou no Brasil, esse bando de gente muito cheia de dinheiro, mas sem nada de subjetividade, sem experiência
subjetiva, artística, linguística. Eu, por exemplo, eu sou classe P mesmo, que é de pé no chão e é da última. Classe eu sou P. o suco Pé no chão. O suco do suco. E eu fui entendendo que não tem problema, porque classe é um negócio que você morre nela, porque você nasceu nela. Independente do dinheiro que você tem, você vai morrer na A, vai, né, enfim. Mas aí no meu caso, é casta. a minha cultura... O quê? Morrer lá. Não, porque se você é rico demais, você pode ficar falido, mas a gente eu entendi conhece o que como você rico, falou, né? mas E- continua, porque eu tenho uma coisa a acrescentar Eu, por sobre exemplo, isso. eu reconheço que minha classe é C mesmo, e é o suco do suco, pelos becos que eu vivi. Gente, eu cresci numa comunidade que não tinha esse negócio de, classe média baixa, né? Não, era o baixo. Era o beco do Pinhé, era sempre o nome de algum morador mais antigo. Lá em casa, igual eu tava vendo o nome do moço, é Coforado, né? Alforado, olha os coisados aqui. Lá em casa era os Faustino, entendeu? Da Silva, Conrado. Então, eu acho que é muito cultural. As famílias, né? Isso. E eu fui aprendendo a transitar, que eu não sei como que isso foi acontecendo, mas eu transito, assim. Esse dia eu tava dando mentoria pra uma neta de um banco muito foda de outro país aqui, que no final que ela me falou quem que ela era. Aí eu falei, caramba, olha o povo que eu converso, e mesmo assim eu consegui manter a minha firmeza da minha classe, entendeu?